Olá, eu sou a Mabi e hoje a gente vai falar de alguns detalhes da Condessa Sangrenta. Gente, a verdade é o seguinte, é que eu fiquei um pouquinho desesperada que a câmera tava descarregando na hora de gravar e eu esqueci de falar algumas informações. Então, nesse vídeo, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a Condessa, mais um pouquinho sobre ela. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card. E a gente vai falar de algumas coisas que eu não falei do primeiro vídeo. E eu vou acrescentar algumas coisas que eu não iria colocar no primeiro vídeo, mas nesse vale a pena a gente dar uma passadinha pra entender melhor um pouquinho da Condessa Sangrenta. No primeiro ponto, a gente tem que voltar ali na infância dela e saber que existiu um boato de que a Condessa teria visto, quando ela era criança, uma pessoa ser costurada, um ladrão ser costurado na barriga de um cavalo, porque aquilo ali foi uma espécie de sentença pra ele, né? Uma sentença bem estranha, mas ele teria ali sido costurado na barriga desse cavalo, cavalo vivo, e ele vivo também, e ele teria ficado ali com a cabeça pra fora desse cavalo, né? Como é que foi feito isso? O cavalo vivo com a cabeça de um cara pra fora, aí são outros 500. Mas a Condessa teria presenciado toda essa cena e teria dado muitas gargalhadas. Só que, mais uma vez, como basicamente toda a história aqui da Condessa, esse é um boato. E a única coisa que a gente pode ter um pouquinho de certeza é que nessa época, como existiam muitas execuções em praça pública, é provável que ela sim tenha visto alguma coisa ali nas praças em que ela frequentava junto com a família dela, Bathory, né, enquanto ela ainda era criança. Mas também, enquanto ela ainda era criança, o segundo ponto é que ela foi prometida a Ferhench-Nadat. Ele tinha 16 anos na época, mas ela tinha 11. E eles chegaram a casar ali mais ou menos quando ela tinha uns 13 anos, que foi também junto com o boato que surgiu que enquanto ela estava noiva ali do Ferhent, né, e ela tratando das coisas na família Nadat, porque, como eu falei no outro vídeo, naquela época era comum que a esposa, né, a futura esposa, se mudasse para o castelo ali dos sogros para aprender a vida doméstica. Isso, obviamente, coisa de gente nobre. E ela passaria um ano aprendendo, então ali entre mais ou menos os 11 e 12 anos ela ficou nesse noivado aprendendo muitas coisas para poder se casar mais ou menos ali com 13 anos, que foi quando surgiu o boato de que ela teria engravidado de um cara que provavelmente sequestrou ela. E que, de novo, a gente não tem nenhum registro, o único registro que tem que foi achado, né, foi um registro que conta com ela falando que ela foi sequestrada, que ela foi drogada, só que lá na frente, quando ela já tinha 49 anos, então não faria sentido ali em relação ao tempo isso ter acontecido quando ela tinha 13. Já quando ela começou, né, a primeira vez que as pessoas perceberam que ela tinha passado do limite ali em relação às torturas, porque como a gente falou no vídeo anterior, eles eram acostumados a fazer torturas, né, tanto o Ferhent quanto a Elizabeth, só que o Ferhent ele não autorizava que a Condessa matasse as criadas, mas quando ele morreu, ela acabou por matar 3 criadas de uma vez. E foi quando, nessa noite, perceberam que ela tinha saído ali do castelo, chamado pare local, para abençoar um caixão que era de proporções grandes, que eu disse no outro vídeo que dava cerca de 2 pessoas dentro desse caixão, só que os boatos ali era que na verdade tinham 3 meninas dentro daquele caixão. Ela foi presa no dia 30 de dezembro de 1610, né? Ela foi capturada ali, o George Turzot invadiu o castelo dela ali no dia 28 de dezembro, mas ela só foi mesmo presa, entre aspas, no dia 30 de dezembro, né? Presa dentro do próprio castelo dela, né? Ela foi para as masmorras do castelo e ela não saiu de lá. Tanto é que ela também não teve julgamento, porque o George Turzot fez o possível para que ela não tivesse um julgamento e que ela fosse condenada apenas com base ali
ali nos depoimentos dos seus cúmplices. Então ela não passou por julgamento e nem foi interrogada, né? Quem foram interrogados, e na época as interrogações, como a gente estava passando pela Inquisição, as interrogações ali eram feitas à base de tortura, então tudo ali foi baseado em relação aos criados, o que os criados dela falavam. E incluindo nisso, né, os cúmplices ali dela, Ana d'Arvolha foi uma que não passou por julgamento, nem passou por tortura no julgamento, porque ela teria morrido algum tempo antes das investigações começarem. Então, por isso que ela não recebeu a sentença de ser também torturada em praça pública e queimada na fogueira, e também não passou por julgamento porque ali ela já teria partido. Isabel, obviamente, diante das acusações, porque foram pessoas conversar com ela, os padres locais, o próprio Giotto foi conversar com ela afirmava que era inocente e que tudo aquilo acontecia e ela deixava acontecer porque ela tinha medo dos próprios criados, né? Ela tinha medo do que eles poderiam fazer com ela. Só que se todas as histórias aí que a gente sabe sobre a Condessa é verdade ou não sei o que você acha, se as histórias dela são verdade ou não, deixa aqui nos comentários. Ela ainda assim se declarava inocente de todas as acusações. E o Gineceu também, a escola de boas maneiras que ela criou para meninas nobres, durou cerca de 1 ano, né? Porque em menos de 1 ano ela já tinha torturado e matado todas essas meninas, que foi ali do ano de 1609 a 1610, e 1610 foi quando começaram a investigar ali o que estava acontecendo ao redor do castelo. De novo, eu falo aqui pra vocês que enquanto estavam sendo torturados os criados dela e as pessoas ali ao redor, que moravam ao redor, né, que eram pessoas mais pobres, camponeses, ninguém queria investigar, né? Os padres, eles denunciavam, só que pelo poder dos Nádati e pela proteção que eles tinham de outras famílias, nada acontecia. Porém, mexeu com os nobres, eles resolveram fazer alguma coisa. A gente aqui também vai falar sobre uma mulher chamada Erge Majorova. Erge Majorova era uma mulher que morava ali ao redor e ela trabalhava mais como uma conselheira ali da Erzsébet Báthory. Essa Erge era uma viúva e ela sabia mexer com ervas. Era considerada ali uma bruxa da floresta, né? Ela foi considerada uma bruxa da floresta porque justamente ela sabia mexer com ervas, ela sabia fazer chás. E se tem a questão de que ela talvez fizesse feitiços populares, o que a gente chama na bruxaria de folk magic. Ou também, né, pode ser ali uma mistura de catolicismo popular, né, bruxaria herética, de que ela fazia ali as coisas. Então Isabel recebia muitos conselhos de Erge e ela recebia também, volta e meia, um bolo trançado. Dizem que esse bolo ele era trançado em forma de pretzel, segundo o que os cúmplices dela falavam. Estava no seu quarto com esse bolo e colocava uma hóstia no meio do bolo. Por isso que eu acho que seja o catolicismo popular ali, o que elas faziam, né, o que é considerado catolicismo popular, ou bruxaria herética, né? Mas dado ali um tipo de catolicismo ali, nessa questão da Inquisição, as pessoas elas faziam as suas magias, né? Faziam seus feitiços com misturas do catolicismo, né? Então assim, a gente precisa lembrar que nessa época o Deus que traz chuvas, agora o Deus que traz chuvas, na verdade, é um santo e é o Santo Antônio. Aí você cultua uma deusa que fala sobre a cura dos olhos. Então agora, na verdade, o nome dela é Santa Luzia. Então eles tinham, né, eles foram transformando os deuses pagãos em santos para poder trazer essas pessoas, né, do paganismo para o catolicismo. E mesmo assim, essas pessoas que já tinham essa questão de fazer magias, simpatias, rezas no seu dia a dia, né, porque era uma coisa comum ali que veio da África. O continente africano tinha muitos países que estavam ali atrelados a essa questão da magia, né? A magia ela nasce de fato, assim como o berço da civilização é o continente africano, a magia também ela nasce ali no continente africano e ela vem subindo ali para a Europa. Então, como era um contexto ali das pessoas de que elas já faziam essas coisas, elas já faziam suas rezas, elas já faziam seus pedidos, elas já faziam suas simpatias, o catolicismo
catolicismo foi entrando e as pessoas foram mesclando no catolicismo essa questão de colocar as suas rezas, as suas simpatias, e isso foi chamado posteriormente, né, mas aqui mais pra frente na nossa era, de catolicismo popular. E aí quem fazia esse bolo era a Erge, né, então ela fazia a primeira parte, vamos dizer assim, dos feitiços, né, ela colocava a mão na massa, essa mão na massa seria ali uma espécie de transferência de energia, né, transferência do que você quer para o bolo sendo feito com as suas próprias mãos. É a energia ali em relação ao contato, né, de você tocar em alguma coisa, tocar na pessoa, tocar nas vestes da pessoa. Nesse caso aí seria tocar no bolo em si. E quando ela entregava pra Erzsébet, a Erzsébet sentava em seu quarto, colocava uma hóstia no meio e começava a pedir por proteção pra ela e também para que os inimigos dela não enchessem o saco dela. Ela fazia uma espécie de magia de bloqueio, né? Ela tentava bloquear ali as pessoas. Os cúmplices dela falavam que ela passava muitas horas ali encarando aquele bolo, ela não falava nada. Se ela falava, ela repetia palavras dentro da mente dela, mas ela ficava muitas horas ali sentada encarando aquele bolo, que às vezes ela também colocava um espelho. Eu acho que o espelho é mais também um tipo de magia de bloqueio em relação a pessoas não virem pra cima dela. E aqui a gente tem registrado esse bolo também, inclusive, foi um bolo que ela ofereceu num jantar para as autoridades. E nessas autoridades estava incluído aí o Georges Touzeau. O rei Matias também foi uma das pessoas que foi convidada, né? Tinham 3 pessoas ali das autoridades, o rei Matias, o Georges Touzeau e o tutor ali do filho dela, do Ponnadat, foram convidados para esse jantar, né, pra eles espiarem ali um pouquinho, para ela responder sobre as acusações que ela estava sendo inferida. Então ela teria feito esse bolo, ela teria possivelmente envenenado esse bolo, com o que a gente também não sabe. E quando eles comeram, assim que eles comeram, eles passaram mal e por isso eles saíram correndo ali de dentro do castelo da Erzsébet, que obviamente deve ter piorado muito ali a situação pra ela. Só que antes disso, ela e a Erge Majorova teria feito um feitiço que a gente encontra aqui no livro, né, que eu falei pra vocês do outro vídeo, na página 193, que ela pede pra ser invisível aos olhos das autoridades. E obviamente essa magia de invisibilidade não era uma magia de invisibilidade literal, né? Era uma magia que era mais ou menos para que as autoridades desviassem a atenção da Erzsébet. Então não quer dizer que ela ficaria ali de fato invisível aos olhos deles, que ela desapareceria, mas é uma magia que traz ali um acaso de colocar, né, outras coisas na frente, né, urgências na frente para que eles esquecessem a Erzsébet. Tem a transcrição que é ajudem nuvens. Ajudem nuvens, deem saúde a Erzsébet Bathory. Mandem, ó nuvens, 90 gatos. Eu lhe ordeno, líder dos gatos, que ouças a minha ordem e os reúna de onde quer que estejam. Do outro lado da montanha, além da água, além do mar. Que esses 90 gatos venham a você, e de você devem ir direto ao coração do rei Matias e também ao coração do Palatino. Da mesma forma, devem eles mastigar em pedaços o coração de Redmegieri e o coração de Moses Tiraki, que eu acredito que esses aqui eram os pastores da época. Para que assim Erzsébet Bathory não sofra qualquer dor. Santíssima Trindade está feito. Ou seja, de novo catolicismo popular, porque aqui a Erge, ela chama nesse dia que ela e a Erzsébet foram passear sob a luz das estrelas, ela chama ali para fechar a magia a Santíssima Trindade, ou seja, ela chama o rei dos gatos, o líder dos gatos. O líder dos gatos seria ali considerado hoje em dia como o próprio diabo, e ela também fecha ali com a Santíssima Trindade, pra vocês verem que magia é uma coisa eclética, né? A gente chama o diabo e Deus ao mesmo tempo, porque é isso. Mais pra frente, né, depois ali do julgamento dos cúmplices e depois que a Erzsébet foi trancada no castelo de Tieté, a gente tem a Erge Majorova sendo julgada na Inquisição por bruxaria. Porém, em nenhum momento se é mencionado
tortura que ela sofreu, a questão dela ser conselheira de Elsbeth, ou que ela tenha ajudado Elsbeth em algum momento, ou que Elsbeth tenha pedido ali a ajuda dela, né? Elsbeth não é mencionada em momento nenhum em relação ao julgamento ali da Esdimajorova, que foi condenada também à fogueira. E aí vale mencionar também pra gente fechar aqui esse vídeo, que foi rapidinho, onde a Condessa Bathory aparece na cultura pop. Ela aparece em filmes, documentários, obras literárias, séries, livros e HQs. Eu vou ler pra vocês aqui os filmes, documentários que ela aparece, algumas séries também que ela aparece, os livros e as HQs. Em filmes e documentários a gente tem The Real Countess Dracula, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Ela teria sido ali uma inspiração para Bram Stoker, mas a gente não tem, né, nenhuma evidência disso. O documentário é de Nick Murphy. Eterno, de William Hall Lindenberg e Frederico Sanches. Stay Alive, Jogo Mortal, filme de William Brent Bell. A Condessa, filha de Julie Delpy. A Doce Sede de Sangue, filme de Spike Lee. Killer Legends, documentário de Joshua Zeman. Infamous Murders, Blood Countess, documentário de Daniel Warren. The Blood Countess e documentário de Theodore Monteano. Nas séries ela já apareceu em Supernatural, Time is on My Side, que é a temporada 3, episódio 15. Masters of Horror, The Damn Thing, que é a temporada 2, episódio 10. E The World of Lore, Elizabeth Bathory, Mirror, Mirror, da temporada 2, episódio 2. Livros e HQs a gente tem Lady Killers, Assassinas em Série, de Tori Telfer. Rastro de Sangue, Príncipe Drácula, de Carrie Maniscalco. Damas Mortais, de Jennifer Wright. A Condessa Sangrenta, de Alejandra Pizarnik e Santiago Caruso. E Elsbeth, de Nunsky. Então fica aí as recomendações. Se vocês verem alguma coisa sobre a Condessa de Sangue, é a Elsbeth Bathory. Um beijo, até a próxima. E por favor, deixa o like, comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!